noite a todos. Puro cumprimento nos irmãos. Dizemos, na Argentina temos o hábito de dizer, Senhor lhe bendiga. Alegria estar uma vez mais entrando no seu lar, tendo esse privilégio de ter a vontade com a palavra, com o Evangelho, com as novas do Evangelho do Senhor Jesus. Clamando a salvação, Senhor Jesus nos deu esse encômio, ir por todo o mundo, todas as nações, dando o Evangelho. Como nunca, muito mais nestes tempos tão difíceis, tempos de crise, de tristezas, amores por dentro e por fora, de tanta violência que hoje tem, as pressas, as corridas, buscando uma solução imediata para o mal que hoje nos azota. Assim, o maior de todos os males foi o pecado ter entrado na vida do homem e, consequentemente, trazer a morte e afastar-nos da comunhão com Deus. Mas este assunto foi tratado já faz mais de 2000 anos na cruz, na qual o Senhor Jesus nos resgatou, dando sua vida na cruz do Calvário como oferta viva, como sacrifício, tomando nosso lugar, e a Deus, o Pai de todos, se sentiu satisfeito com essa paga, porque foi além. Por isso que diz a palavra do Senhor, onde o pecado abundou, a graça do Senhor superabundou. Hoje nós leremos o Evangelho de Lucas, que é o terceiro Evangelho, o quarto é João. Lucas foi um médico, foi um companheiro do apóstolo Paulo em seu ministério de missões. E Lucas nos escreveu o terceiro Evangelho. Cada Evangelho tem uma característica, uma graça, um foco, um ângulo, pela qual vê, aprecia, nos faz ver ao Senhor Jesus e a riqueza deste Evangelho. Cada detalhe tem sua peculiaridade. E aqui, só Lucas narra a conversão de Zaqueu. Portanto, nós estaremos hoje lendo Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Que vamos a ler? O personagem aqui se chama Zaqueu. Estava comentando quando, lá para o ano 65, pregava nas praças ali em Buenos Aires, evangelizávamos as pessoas. Talvez nessas pregações de praça, de esquinas, alguma vez eu tenha pregado sobre Zaqueu. Mas nesses 40 anos que estou no Brasil, não me lembro se alguma vez tratei este tema. Como estamos evangelizando estes dias, buscamos enfoques evangelísticos que enfocam a salvação do Senhor Jesus na vida dos homens. E aqui vemos o Senhor Jesus visitando esse homem chamado Zaqueu, e a salvação chegando ao lar deste homem. Zaqueu era um homem muito rico. Ele era um funcionário, diremos, do governo. Ele era um publicano. O que é um publicano? Alguém que trabalhava, administrava dinheiro público. Por isso que eram chamados de publicanos, porque eram do serviço público do Império do César, eram funcionários
E esses publicanos eram muito odiados pelos judeus, porque uma das funções desses publicanos era cobrar imposto. Aqui em Brasil chama de fiscal, né? Que fiscalizam e ven como uma mercadoria entra de um estado a outro, como ela entra a outro estado, e os impostos que tem que se pagar devidamente, todo o que se fabrica, o que sai, que entra. E assim também o Império Romano tinha domínio sobre toda aquela Palestina, tinha domínio sobre Israel. Eles governavam a nação de Deus, a nação de Israel. E Israel, portanto, tinha que pagar tributos ao César, a Roma. E havia, portanto, publicanos, homens que eram designados para cobrar esses impostos. Normalmente eram da mesma nação, eram judeus, eram irmãos os que cobravam esse imposto, se ofereciam para esse serviço. Nós veremos que houve outro publicano que também foi salvo, mas não somente que ele foi salvo, outro publicano se chama Mateus. Mateus, aquele que nos escreveu o primeiro evangelho segundo São Mateus. Mateus foi um publicano, não um chefe como Zaqueu, mas ele era um publicano que cobrava imposto, portanto não era muito simpático, não era muito querido, por causa que ele estava a serviço de Roma. Os judeus só reconheciam a Deus como rei, como soberano na vida deles. Só dariam tributo a Deus. Eles reconheciam que Deus era Senhor de tudo, era Senhor da terra, e que essa terra um dia Deus lhe deu a eles. Portanto, se eles sentiam-se obrigados e reconheciam que deviam de pagar algum imposto, seria para Deus, para a sua própria nação. Mas agora, infelizmente, eles estão debaixo do domínio do Império Romano e têm que pagar impostos a Roma. Por isso que esses publicanos não eram muito simpáticos, eram desprezados, até a religião judia não os admitia, não havia comunhão com publicanos, porque eram tidos por pecadores, eles não tinham o acesso, uma comunhão na comunidade judaica. Suportavam esse desprezo, ao mesmo tempo se consolavam que tinham um trabalho, um encargo que eles rentava muito dinheiro. Talvez podiam suportar o desprezo, acariciando o poder aquisitivo que eles tinham. Como era isso? Por que eram tão odiados? Por que era um conflito esses publicanos? Porque Roma dividia em distritos, em regiões, e decimos na Argentina, ¿no? Usamos a palavra subasta. E aqui em Brasil falamos leilão. ¿No? O governo leiloava as regiões, quem seria aquele que seria colocado a cargo de cobrar imposto. E quem dava a melhor oferta, ele ganhava o direito de cobrar imposto naquela região. Portanto, Mateus tinha que ter um poder aquisitivo para poder leiloar e ganhar o direito de cobrar imposto. Zaqueu tinha que ter algum poder, uma herança, uma condição financeira que lhe permitia um dia ganhar o cargo de
publicano o direito de cobrar imposto. Então Roma dizia, bom, Zaqueu, desta região, um bom exemplo para que você entenda. Desta região, creio que tem 100.000 habitantes, eu quero $1 por mês de cada habitante. 100.000 habitantes, eu quero $100.000 por mês. Então, Zaqueu, o que faria? Ele poderia cobrar $1,20, $1,10, $1,30, para poder... Roma não lhe importava quanto o publicano iria acumular. Ele queria que, chegando a data de render conta, o publicano lhe abonasse aquela quantia de dinheiro. Então, o publicano, ele tinha argumentos, dizer, bueno, eu preciso segurança financeira, qualquer situação que houver e que não me permita cumprir o compromisso de Roma, eu preciso gordura, eu preciso ter recursos extra, e ele podia aumentar naquilo que ele considerasse prudente. Bueno, vou cobrar 1,50 centavos de dólar. Portanto, eu chegaria a fim de mês, eu teria $150.000 arrecadados, cobrados com 50. 50.000 são para mim e $100.000 entrego como me pede e espera que corresponda com essa quantia para Roma. Mas estes publicanos talvez cobraram $3 por pessoa. A cobrar $3, chegava a fim de mês, tinha $300.000. 100.000 dava para Roma e ele viesse a ficar com $200.000 no seu bolso por mês. Portanto, esses publicanos eram milionários, porque eles abusavam no seu cargo e faziam cobrar impostos pesados a uma nação já pobre, a uma nação dominada, e por isso que eram desprezados, odiados pelos judeus, dizendo, esses irmãos, esses judeus não são dignos da nossa comunhão, são desprezíveis, avarentos, mentirosos, egoístas, ave de rapinha, nos sacam o couro com os impostos que se pagam. Claro que esta história de imposto não é de 2000 anos atrás, é desde sempre sofremos essa situação na qual sentimos que a vezes é pesado o que se cobra das pessoas. Por isso que Zaqueu era muito rico. Todos os publicanos eram muito ricos. E Zaqueu não somente que era um publicano, Zaqueu era chefe dos publicanos. Então imagina como esse Zaqueu era pobre de rico. Portanto, Zaqueu, a um publicano não lhe era permitido entrar na sinagoga, porque era um pecador, era um impuro, ele era rejeitado na sociedade que ele vivia. Entendemos um pouco quem era Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico. Diz aqui Lucas que ele era de estatura pequena, era pequeno. Não era uma pessoa de um tamanho normal, era pequeno. Pequeno, mas rico. Pequeno, também mais inteligente e astuto. E chegou a ser chefe dos publicanos. Assim como Mateus foi um publicano. Falaremos um pouco de Mateus, de forma paralela, e falaremos um pouco de Zaqueu. Eu falava, enquanto tomava café, pelo evangelho que hoje se anuncia, se prega, pela proposta na qual hoje, não estou generalizando, claro, mas aquilo que está mais na mídia, mais à vista, alô? Mais em evidência, o evangelho que hoje se oferece
o Evangelho, há uma frase que me custa dizer, toma lá da cá. É um Evangelho na qual Deus espera algo do homem e o homem espera algo de Deus. E hoje parece que o Evangelho é mais um assunto de negócios. Você vai à igreja como um grande supermercado em busca de tuas necessidades e eles colocarão preço àquilo que você quer. Eu quero ressaltar, e se pudesse gritava, nós pregamos um evangelho de graça, da graça do Senhor Jesus, do favor imerecido. A salvação é por fé, é dom de Deus, que pela fé nós tomamos dessa salvação, a abraçamos, a recebemos. Não tem que se pagar nada para ser salvo, só crer, entregar seu coração ao Senhor, se arrepender e entender a proposta do Evangelho, que Deus te abraça para te levar a uma vida nova. É uma transformação de vida, uma transformação de valores. E pelo Evangelho que hoje muitos oferecem, Zaqueu diria, não me interessa esse Evangelho. Não me interessa esse Evangelho, toma lá da cá, não me interessa esse Evangelho de ofertas, porque eu já sou pobre de rico, eu sou uma pessoa bem financeiramente, eu tenho recurso de sobra, não preciso. Já tenho um emprego que me rende por mês milhares e milhares de dólares. Milhares de dólares. Eu não preciso. A igreja não tem nada que eu queira. Se alguém oferecesse dessa maneira, abordasse a Zaqueu dessa maneira, Zaqueu não se interessaria por tamanho evangelho e Zaqueu nunca teria uma experiência com Deus se essa fosse a abordagem que faria hoje a igreja. Glória a Deus que se encontrou com o Senhor Jesus, que é a salvação em pessoa, é o Rei em pessoa, é a verdade em pessoa, é o caminho em pessoa, representante desse reino glorioso. E portanto, Zaqueu não estava preocupado quanto com dinheiro. Talvez não tinha mais espaço para juntar mais recursos. Não? Zaqueu sentia um vazio. Nós dizemos que o pobre ele pensa, puxa, um dia eu vou ser rico, um dia eu vou ter recurso financeiro, um dia eu vou ter poder financeiro, um dia eu vou realizar meus desejos, um dia eu vou ter meu carro, minha casa, minha fazenda, meu barco, um dia eu vou estar por cima e vou ser feliz. Então o pobre ele vive de uma esperança que um dia ele venha a ser rico. Já um rico como Zaqueu, eles chegaram acima e descobriram que o vazio se tornou maior na vida deles. Que o dinheiro não trouxe paz, que o dinheiro não trouxe segurança, que não há felicidade no dinheiro, que o dinheiro não te leva a lugar nenhum no sentido de uma conquista de coisas verdadeiras, que a felicidade, a paz, não tem dinheiro que a compre, não há nada, só lo encontramos pela fé em Jesus. Como disse Davi, em paz deitarei e em paz dormirei, porque tu me faz viver confiado, tu me faz dormir em segurança. Zaqueu tinha um vazio enorme. E ele deve ter ouvido, talvez ouviu de Mateus, seu companheiro,
de um outro fiscal que deixou tudo e que agora está seguindo a esse mestre. Algo deve ter a mais, porque ele deixou um cargo para nunca mais recuperá-lo. Um trabalho que nunca mais iria, uma vez que ele abrisse mão, nunca mais ele voltaria a recuperar aquele trabalho, aquela mina de ouro. Talvez ouviu tanto falar do Senhor Jesus, viu testemunhos, e ele ficou curioso. Eu preciso conhecer esse homem. Ele deve ter a resposta à minha necessidade. Então Zaqueu, aqui nos conta a história de Zaqueu, vamos a lê-la, e me acompanhe, por favor. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém, obrigado. Então o Senhor Jesus, já no final de seus dias, ele estava na linha reta, caminho a Jerusalém, onde ele seria crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria para sentar-se à direita do Pai. Ele seria humilhado, espancado, o preço, o escárnio que correspondia a nós pelas nossas transgressões, tudo foi sobre ele. Então ele estava nessa linha reta, caminho a Jerusalém, e passa por Jericó. A Jericó romana, a antiga Jericó foi, com Josué, ela foi destruída, e logo nasce uma nova Jericó, a cidade das palmeiras. E curioso que quando ele, chegando a Jericó, se encontra com um cego, que nos outros evangelhos lhe dão um nome que se chama o cego Bartimeu. Era um mendigo de estrada. Faço essa referência porque antes de encontrar-se com uma pessoa rica, o Senhor Jesus se encontra com um mendigo cego que, aos gritos, ao ouvir que o Senhor Jesus passava por aí, ele descobriu que era a oportunidade de sua vida mudar. E ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele estava fazendo uma referência, ele estava dizendo: Messias, aquele que Deus prometeu que enviaria, Cristo, descendente de Davi, que veio a reinar. Jesus, filho de Davi. E Jesus passava com uma multidão que o seguia, e alguns discípulos falaram: cala, cala, você está atrapalhando. Como esse desprezo, né, pelo pobre, pelo necessitado. Mas Jesus, talvez ele fez questão que ele gritasse, que ele mostrasse uma maneira de chamar a atenção do Senhor, que ele manifestasse sua vontade, seu desejo de que Jesus atendesse, olhasse para ele. E ele não podia correr porque era cego, mas ele tinha uma voz, ele tinha ouvidos, ouviu que passava o Senhor Jesus por aí, e tinha uma voz e gritou:
usou a arma que ele tinha, a ver se o Senhor Jesus lhe atendia. E o Senhor para e manda chamar. E diz: que queres? Eu quero voltar a ver. Quer dizer que antes via e ele perdeu a visão. E o Senhor manifestou que queria se curá-lo, sará-lo, e restaurou sua visão e disse a esse cego Bartimeu: tua fé te salvou. Claro que faríamos disso uma pregação, mas só uma referência rápida para dizer que, primeiramente, ele pode atender um mendigo, pode atender um cego necessitado, mas a referência é que o cego usou o que ele tinha, sua voz, gritou, e o Senhor atentou para ele, e ele foi abençoado. Ele correu ao Senhor Jesus. E já entrando em Jericó, este publicano, Zaqueu, vê a multidão, vê os murmúrios, os comentários, e se entera que aquele homem que estava no meio da multidão era o Senhor Jesus. E ele pensou: a oportunidade chegou à minha cidade, a oportunidade chegou para mim. Eu tanto queria conhecer esse homem, e ele está passando pela minha cidade. Como ele era de baixa estatura e odiado pelos judeus, jamais os judeus lhe dariam espaço para esse homem. Porque sempre todo mundo queria tocar ao Senhor Jesus. Outra vez os judeus iriam aproveitar para dar um pellizcaço nele, ou dar-lhe um cascudo, manifestar sua raiva, seu ódio a esse homem. Portanto, pela estatura, pelo seu corpo, pelas possibilidades daquele momento, jamais ele iria a poder ver e conhecer ao Senhor Jesus. E o que ele fez? Ele correu, viu uma árvore, um sicômoro, um árvore grosso, de galhos fortes, que dava sombra na carreteira, e ele, na calçada, na rua, e ele sobe a esse sicômoro. Outra versão diz uma figueira brava. Ele sobe para aí confortavelmente, já que não tem a estatura, altura, ver ao Senhor Jesus. Enquanto meditava nessa palavra, eu me lembro quando era menino. É de menino subir árvores, até de menina subir árvores. É uma aventura de criança subir árvores. Não seria o comportamento sóbrio de um homem rico, milionário, fazer isso? Há uma palavra que diz que para heredar o reino do céu, nós temos que ser como crianças. Era ridículo um homem subir um árvore, um homem de estatura financeira dele. Mas naquele momento se torna uma criança sem escrúpulo, sem preconceito, porque seu desejo de ver ao Senhor Jesus era grande. Ao cego, para que o Senhor Jesus lhe prestasse atenção, ele gritou: Zaqueu, sobe uma árvore. E quando passa o Senhor Jesus, Deus é onisciente, sabe todo o que se passa em nossa mente, Ele sabe todo o que se passa em nosso coração, todo. Eu pastoreava ali quando eu era jovem, e tinha um doutor que era meu assistente. Era um obreiro da igreja, um homem, pai de família, um homem sóbrio, sério, trabalhador, prudente. Falava pouco, pensava muitas vezes antes de falar. Era
uma maneira dele ser. E viajando um dia a uma fazenda, eu disse para mim, se ele não fala, eu não vou falar. Aí viajamos 3 horas em silêncio. Um dia chegou meu pastor de Argentina, e eu disse no último dia, eu quero que meu pastor ore pelos obreiros que estão conosco. E quando meu pastor coloca a mão sobre esse senhor, Deus lhe diz, eu ouvi e vi o dia que tu dissestes, se eu existo, ou se eu sou alguém que os homens inventar. É aqui que eu te digo que eu sou verdadeiro. E eu falo contigo. Mais tarde ele confessa dizendo que viajando às fazendas, ele pensou isso um dia, sozinho pensou. Jamais diria isso a sua esposa, porque causaria um mal-estar, uma insegurança. Mas no fundo, ainda se pleiteava as dúvidas. Ainda o racional lo combatia a fé. Mas aquele dia Deus tirou todas as suas dúvidas. Lembro desse testemunho porque Deus é omnisciente, sabe o que tu tá pensando, Deus sabe o que há em teu coração, Deus sabe se tu o buscas. E se tu o buscas, tu o acharás. Porque não se pode dizer que Deus não existe. Se Deus não existisse, buscaria, nunca o acharias. Mas Deus é real e verdadeiro, tu podes buscá-lo e tu podes achá-lo. Deus quer revelar-se ao homem que se humilha diante dele, o homem que se torna uma criança, o homem que manifesta até o ridículo, subir uma árvore porque quer vê-lo, quer conhecê-lo. E o Senhor Jesus eleva seus olhos para cima, onde estava Zaqueu, e ele lhe diz o nome dele. Deus lhe conhece, amado. E Zaqueu desce depressa. Já é interessante que Zaqueu vai depressa a subir na árvore. E agora Jesus lhe disse, desça depressa, vá à tua casa, porque hoje é necessário que eu vá à tua casa. E Zaqueu desce depressa da árvore e vai correndo a preparar uma recepção como merece um rei. O Senhor Jesus, como rei, ele tem a prerrogativa, ele dá uma ordem a Zaqueu. Ele dá uma ordem nada mais, nada menos que um Zaqueu, o homem que manda, o homem que tem poder, o homem que tem dinheiro. Zaqueu desce depressa, porque eu preciso hoje posar em tua casa. E Zaqueu vai correndo a preparar um banquete para receber ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele vai com seus discípulos, no mínimo 12 discípulos. E Zaqueu convida a outros publicanos, fiscais. Convida talvez empresários, amigos, parientes. Ele convida um monte de pessoas. Ele era rico, ele podia brindar um banquete. Sua casa deve ter sido grande. Portanto, a cultura dos nobres é ter uma casa semiaberta, onde na galeria de fora se faziam as jantas, os almoços, e ali as pessoas podiam ter certo acesso de participar ou ser curioso, de ver uma cena, um almoço, uma janta. E o Senhor Jesus está com Zaqueu, com todos os convidados, com seus discípulos, tomando uma refeição na casa de Zaqueu. Os curiosos, os legalistas, os religiosos, os judeus ortodoxos, eles começam a, dizem no grego, como um murmúrio de pombas, é como um barulho de abelhas, dizem. Estavam ali os judeus, entre eles, comentando como é possível que este homem, que é um profeta,
não sabe onde entrou. Ele foi na casa de um publicano, de um corrupto, de um ladrão, de um ave de rapinha. Esse homem é um pecador, como um profeta. Eles admiraram que Deus curou um cego e agora estavam escandalizados que ele estava almoçando com pecadores. Eu penso que naquele momento em que Zaqueu, ele talvez se sentiu um pouco embaraçado, constrangido, se sentiu incômodo, talvez com certa vergonha de estar em sua casa com o Senhor Jesus e estar sendo acusado por uma multidão ali que estava desprezando, odiando ele, jogando pedras no sentido simbólico a Zaqueu, envergonhando-lo, afirmando que esse homem é um homem ladrão, um homem que tirou o couro deles, que ele está comendo o dinheiro dele, que tudo que ele tem é dinheiro do povo judeu. Esse homem não presta. Havia um ódio com os publicanos. E Zaqueu, penso que pena, queria me mover, queria me levantar, queria fazer um cenário, mas Zaqueu se levanta e talvez em voz alta, para que ouçam esses homens que estão lhe acusando, ouçam esses homens que o julgam. Ele talvez eleva sua voz, olhando a multidão e ao mesmo tempo olhando ao Senhor Jesus. E ele diz: Senhor Jesus, de tudo que eu tenho, não era pouca coisa, não. Eu darei a metade disso para os pobres. Estará à disposição. Será isso usado para socorrer essa comunidade, socorrer o povo judeu, socorrer os judeus, socorrer meus patrícios, socorrer a necessitado. Eu vou doar na metade que eu tenho para os pobres. Acho que, de repente, aquela multidão começou a ficar um pouco confusa, chocada, sem entender, ou alguns entendendo e não crendo o tamanho do milagre, que o homem muito rico, quanto equivalia a metade de suas posses, eu vou dar aos pobres. Assim como o Senhor Jesus diz ao filho rico, que pregamos, um jovem rico, vende tudo, dá para os pobres, siga-me. E esse jovem rico não quis abrir mão. Vemos como aqui não é um manuseio de administração financeira. Esses recursos nem passariam pela igreja. O jovem rico disse: reparte com os pobres, siga-me. Zaqueu disse: eu vou dar a metade do que eu tenho e vou repartir com os pobres. E com a outra metade, disse, com a outra metade, se algo defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver 4 vezes mais. Se algo fiz dano, se fui injusto nas minhas atitudes, eu vou devolver com juros e correção monetária. Realmente, de repente, um homem abriu mão de seu capital, um homem abriu mão de sua riqueza, de seu patrimônio. Que digo com isto, amado? Zaqueu tinha demais do que ele gastaria em sua vida. Zaqueu se tornou um homem avarento. Esse é o homem. Os homens são em si mesmos avarentos. Os homens em si mesmos são frios, calculistas, egoístas, insensíveis, traídos por um protecionismo. Nunca é suficiente na vida do homem. O homem, quando entrega a si mesmo, ele é um saco sem fundo. Nunca chega, nunca basta. Ele é preso
porque nenhum dinheiro lhe trairá a segurança necessária. Nós somos refém da ansiedade, do amor ao dinheiro, das necessidades, do poder, do status que dá o dinheiro. Mas Zaqueu, naquele momento, há um salmo que Davi diz: na tua luz veremos a luz. Quando alguém está diante do Senhor Jesus, quando alguém tem um encontro com Jesus, nunca será o mesmo. A presença do Senhor Jesus nos impacta, quebranta nossos corações, traz-nos luz, uma consciência correta e verdadeira. E naquele momento, estando Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu começa a encontrar-se consigo mesmo, a ter uma noção correta da vida, e ele chega à conclusão que ele tinha demais, que esse dinheiro não era tão necessário na vida dele, mas que esses recursos seriam tão bem-vindos em muitos lugares onde há necessidade. Esse é o mal da humanidade, de centralizar riquezas em poucas pessoas. Mas isso não acontece no reino de Deus. Deus muda corações. Deus transforma vidas. E um homem como Zaqueu, avarento, as pessoas desprezavam a Zaqueu. Mas quando o Senhor Jesus vê Zaqueu, o Senhor Jesus não vê em Zaqueu o que ele é. O Senhor Jesus vê em Zaqueu o que ele pode ser nas mãos de Deus. Jesus não vê com potencial, esse potencial do poder dele, transformador, de fazer de Zaqueu um homem transformado, liberto, são. É interessante que o nome Zaqueu em hebreu significa justo. Penso que esse nome era profético. Um dia seria justo. O mundo nos moldeia no sistema. Neste sistema maligno e perverso, o mundo nos moldeia. Mas Deus nos fez com um destino. Deus nos fez com um propósito. Deus nos fez com um caminho glorioso. Deus tem um chamado em sua vida. Deus tem propósitos em sua vida. Deus quer transformar seu lar, transformar sua vida. Deus quer tomá-lo como instrumento dele. Deus quer que tu seas um homem justo. Um instrumento da justiça de Cristo, do amor. E agora vemos esse homem abrindo mão de sua fortuna, dando a metade para os pobres. E ainda a outra metade seria para tratar assuntos na qual era necessário ressarcir recursos. Vamos a ler em Números, capítulo 5, del 5 al 7, rapidinho, por favor. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Javé, essa pessoa será sumariamente considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Obrigado. Zaqueu poderia, segundo a lei de Moisés, restituir 1/5. Não, Jacob vai além, Zaqueu vai além, ele dá a metade. Às vezes, já falamos em outros temas, e estes dias oramos a Deus que Ele nos dê um coração de carne, que Ele nos dê um coração terno, porque esse coração tem que ser tratado. Às vezes, nos atamos ou nos agarramos à lei. Hoje nós vivemos na graça, e a graça é maior que a lei. E um cristão verdadeiro vai além da lei. Ele vai agir muito mais na graça. Zaqueu foi além da lei. Não deu 1/5.
ele deu a metade de tudo que ele tinha, e ainda dispôs a outra metade para acertar assuntos pendentes que venha da luz que ele tem, a dizer, bueno, eu fui infeliz nisto, eu fui infeliz naquilo, e agora vou tratar esses assuntos e vou devolver naquilo que se me foi a mão. Em espanhol diriam, se me foi a mano, eu fui muito ligeiro aqui e vou agora corrigir naquilo que causei dolo, dano, cobrei demais. Zaqueu significa justo. Deus tem um nome para a sua vida. Não o nome que a sociedade nos deu, nos moldou para isso, mas um nome que glorifica seu nome. Justo. Aquele que era aborrecido, odiado, agora era um instrumento para socorrer todos os necessitados. Imagina a fortuna que foi transferida e socorreu a tantos. Que se fez naquele tempo com aqueles recursos, talvez construído ginásios, escolas, socorrer as crianças, comprar camas, colchones, alimento, hospitais, todo foi devolvido. Quando o Evangelho entra, significa mudança de vida. O Evangelho não é uma religião que você se adapta a ela. Não é uma religião na qual você vem para melhorar. O Evangelho verdadeiro é radical. Tudo tem que mudar. Todo tem que mudar. Em Deus alcançamos um novo espírito, um novo coração, uma nova mente e um novo propósito de vida. Não vivemos mais para nós, passamos a viver para Deus e passamos a ser servos do Senhor. Zaqueu significa justo. Porque esse é o destino que Deus dá a nossas vidas. Quando ele viu a Zaqueu, ele sabia que ele podia mudar esse coração. Ele não buscava nada do que ele tinha. Ele queria que a salvação chegasse. Interessante, tanto Mateus, um publicano, quando fala de Mateus estava sentado na mesa com a pena, a pluma, vamos dizer hoje a caneta, com os números, cobrando imposto. E passa o Senhor Jesus e disse a Mateus: Mateus, segue-me. E Mateus largou tudo ao instante. Não largou um pequeno emprego, largou uma mina de ouro, porque sabia que isto não se compara com o que se ganha nos caminhos de Deus. Não se compara. A riqueza desse evangelho, os valores desse evangelho. Zaqueu iria abrir mão do conforto financeiro para ter paz. Iria abrir mão do poder da finança para agora ele ser um cidadão do reino, para ganhar uma família, para ganhar dignidade. Que vale mais, a dignidade de um homem ou o dinheiro que o homem tem? Como é tão tremendo a dignidade de uma pessoa. Como ora a Deus que minha casa seja digna, que tenhamos um testemunho onde afloreça a dignidade do caráter, do comportamento. Que esse evangelho seja revelado a nós. Quando tu provas esse evangelho, quando os olhos se abrem a um reino eterno, a uma comunhão com Deus, a ser filho, a um relacionamento, a uma paz, a ser templo de Deus, a ser servo dele, a ter seu espírito, a ser transformado,
a ser livre de mim mesmo, a ser uma referência na minha casa. Isso não se paga, isso não se compra, isso não se alcança em nenhuma faculdade, nenhum diploma te dá isso, a não ser uma vida com Deus. O dinheiro não vai mudar sua vida, pelo contrário, Zaqueu deve ter dito: o dinheiro me dá poder para mover-me, me dá autonomia. Eu não quero autonomia, porque eu não sei conduzir minha vida, eu não sei os limites, eu não sei escolher, eu não sei o que há detrás de uma parede, eu não sei o que há detrás de palavras doces de um homem e de uma mulher, o que há em seu coração. O dinheiro não me dá segurança. Ele deixou uma vida de uma autonomia a uma vida de dependência, a uma vida de fé, na qual agora viverá pelos desígnios de Deus, viverá segundo a vontade de Deus e não segundo o poder do dinheiro. Não pode mandar na vida do homem o dinheiro. O senso tem que vir de Deus. O dinheiro me embriaga. A vezes decimos, quando o homem ganha $1 milhão, um dos direitos que ele tem é trocar de mulher. Isso ensina o dinheiro. Ele traz soberba no homem, traz autossuficiência. Mas o dinheiro não traz paz, não preencherá, não salvará sua família. E um dia vamos a morrer e daí. Mas Jesus, em Ele temos vida eterna, temos esperança. Zaqueu experimentou tudo isso. Certa vez falava um estudo e alguém dizia: estamos saindo um pouco do tema porque salvação não tem que ver com dinheiro. Eu disse: sim, salvação tem que ver com dinheiro. Porque o Senhor Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Por quê? Porque viu mudanças, atitudes de um coração arrependido. Às vezes alguns diziam: a última coisa que se converte é o bolso. Não, o bolso não se converte, é o coração que tem que se converter. O coração tem um coração que haja graça aos olhos do Senhor, não mesquinho, no frio, no calculista, no racional. Zaqueu abriu mão de tudo para herdar uma família, uma igreja, ser filho do Senhor, ser feliz. Que é felicidade, Zaqueu? Pode sentir todo o seu interior que foi preenchido. O Senhor Jesus chegou na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu entra num lar, quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra num lar, nunca mais nada será o mesmo. Tudo mudará. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é levar-nos às riquezas de Deus. E não é trueque. Troca. Não é barganha. Não é barganha. Não. Esse Evangelho é um Evangelho verdadeiro. Eu quero terminar, já falamos mais de 50 minutos. Hoje é chegado a salvação a esta casa. Olhando atrás, Zaqueu parecia um menino, porque ele queria um encontro com Jesus. Buscou a maneira. E o Senhor Jesus se fez encontrar e lhe mostrou que ele seguia seus pensamentos, que ele sabia o que havia em seu coração.
Você tem buscado o Senhor? De que maneira você o tem buscado? O que tem feito para encontrar-se com Ele? Quando eu tinha 15 anos em Buenos Aires, ali na Avenida Independência, a 1300, subi ao terraço da casa onde morava minha irmã e gritei para Deus: Deus, se você existe, eu tenho tantas perguntas a fazer-lhe. Eu tenho 15 anos, mas sou um jovem triste, vazio. Minha mente não para de pensar, eu quero parar de pensar, não consigo. Para que nos fizestes? Para sofrer? Queria saber a razão da vida. Eu te busco e não te encontro. Eu vejo meus amigos xingar, dizer palavras feias, rirem, darem gargalhada. Eu não digo palavras feias, mas eu não sou feliz. Por coincidência, diria, não? Deus mandou meu pastor abrir um trabalho a 100 metros de onde eu morava. Mandou alguém me convidar a ir à igreja. Eu fui. Eu recebi a Jesus no meu coração. E todo aquele pastor dizia: quem quer Jesus? Eu levantava a minha mão. Depois de 3 meses ele me disse: não venha mais à frente. Você já veio, você já tem Jesus. Só que ele não sabia que cada vez que eu ia, eu havia uma compreensão mais profunda do que era entregar-me a Jesus. Sem reserva me entreguei a Ele. Ele preencheu minha vida. Eu fui o adolescente mais feliz que um adolescente já existiu. 24 horas do dia eu era feliz. Eu chorava de alegria de ter o Senhor Jesus. Longe de meus pais, Ele me resgatou. Ele me deu um destino. Ele me deu um caminho. Ele me deu um propósito pelo qual viver. Ele se revelou a mim. Ele se revelou a um cego que gritou por Ele. Ele se revela a um homem desprezível, que como desprezível encontrou uma maneira de poder vê-lo. Subiu na árvore e o Senhor se dirigiu a ele. E eu pensava na alegria dele ver correndo, ir à sua casa e preparar um banquete para receber ao Senhor Jesus. E dizer naquele mesmo momento, aclamando a multidão que o julgava, quem ele era, mas ele estava dizendo: Jesus, não quero ser mais assim, eu vou dar a metade que eu tenho para os pobres. Então o Senhor Jesus diz: hoje a salvação chegou a esta casa. A salvação quer chegar à sua vida. Você vai pular da alegria. Você vai ter uma paz inefável. Quando era jovem quis saber o que era a palavra inefável, porque há um hino que dizia: gozo inefável inunda minha alma, paz infinita. Que é inefável? É algo que não se pode explicar. Você tem que experimentá-lo para poder entender. Amém? Aqui termino. Vamos a orar. Vamos a orar. Diga: Jesus, eu te quero em minha casa. Eu te quero em minha casa. Eu te quero na minha família. Eu te quero na minha vida. Não sei se choro, grito, me arroelho, fico em pé. Mas eu te quero, Senhor. Eu te necessito. Quero conhecer esse evangelho que mudou a vida de Zaqueu. E quero gritar como o cego Bartimeu, chamar tua atenção. Não é com dinheiro que tu chamarás sua atenção, mas com um coração que se quebranta diante dele. E tenha certeza que Deus lhe ama e que Deus está falando ao seu coração. Vamos orar? Eu vou ficar de pé. E vamos a
a orar. Eu lhe convido a ficar de pé comigo para que possamos fazer uma oração. Fazemos uma oração. Que se queira inclinar sua cabeça, queira fazer de minhas palavras suas palavras. Diga-lhe assim junto comigo: Senhor Jesus. A vezes me imagino um baixinho correndo, subindo uma árvore, agindo de forma tão ridícula, como se fosse uma criança. Um homem de posses, sua estatura pequena não foi desculpa. Encontrou uma maneira de te ver, mas tu sabias que ele estava lá em cima. Tu conhecias seu nome. Tu conheces a cada um. Há tantas Marias, há tantos Josés, há tanto como eu, Martim, há adolescentes, há jovens, adultos e velhos. Senhor Jesus, venha à minha casa, venha à minha família, venha à minha vida, transforma-me, perdona-me, salva-me, abre meu entendimento, mostra-me teus caminhos. Eu quero conhecer-te. Faça-me beber de teu Espírito Santo. Perdona-me. Edifica a minha vida. Traz alegria à minha casa. Traz paz. O dinheiro, a vezes, não traz felicidade à família. O dinheiro divide a família. O dinheiro destrói a família. Só tu podes unir, restaurar e trazer paz. Senhor Jesus, entra nas nossas vidas e perdona-nos. Muda meu coração, muda meu entendimento, muda minha mente. Eu quero tua paz, tua felicidade. Eu quero ter um novo nome, o nome que tu tens para mim, pela qual tu me moldearás. Ele foi chamado de justo, mas a vida dele não era justa. Só se tornou justo quando te conheceu a ti. Transforma-me, Pai. Pai, graças por tu palavra, graças por enviar ao Senhor Jesus, graças porque Ele é meu Senhor e meu Salvador, e recebo ao senhorio dele, e confesso meus pecados e recebo o teu perdão. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Agora vamos orar pelos enfermos. Temos chegado muitas necessidades. Eu tenho meu filho, que Deus me deu. Eu recolhi ele com 6 anos. E ele era raquítico. E ele tinha uma limitação para crescer. E já com 17 anos, um doutor, que hoje é pastor nosso, tinha feito os exames e já tinha classificado os ossos. Não poderia mais crescer. 15 anos. E aí oramos e Deus fez crescer, creio que uns 50 centímetros ele cresceu depois daquele dia. Outros sofrem por um crescimento precoce. Puberdades. Problema de puberdade. Precoce. Outros sofrem de serem estéreis, querem ser papá, querem ser mamá. Temos orado e Deus tem operado, e muitos que não podiam ser pai nem mãe, Deus los
tornou fértil, Deus os abençoou e eles se tornaram pais. Não é nada impossível para Deus. Nada. Ele todo pode. Vamos orar pelos enfermos. Há muitas necessidades aqui. Transtornos de sono. Deus vem ali estabelecer seu sono, corrigir seu organismo, colocar em ordem. Ansiedade e pânico, hipertireoidismo, todo tipo de enfermidade nessa área. Síndrome da fragilidade, síndrome miofacial, gastrite, refluxo, incontinência urinária, hiperplasia de próstata, neuropatia crônica, baixa visão, doença de labirinto, hiperatividade de déficit de atenção, câncer de pele, tumores benignos, malignos, síndrome de metabólica, infertilidade, asma, efisema, bronquite crônica, demência de Alzheimer, Covid e sequelas. Há muitos que estão com Covid. Vamos pedir que o poder de Deus sare e pare essa enfermidade e Deus restaure sua saúde. Deus tem controle de todas as coisas. Nós vamos a Ele e Ele é bondoso e sua misericórdia. Ele socorrerá a você que está sofrendo esta enfermidade. Deus vai curá-lo. Hoje Deus estenderá sua mão e testemunhe depois da bondade do Senhor. Demência de Alzheimer, Covid e sequelas, insuficiência venosa, capsulite adesiva, constipação, síndrome de intestino irritável, lúpus, transtorno bipolar, transtorno de oftalmológicos, pedras no rim, câncer terminal e pessoas que estão em coma, que é impossível para Deus. Quando o jovem rico não estuvo a fim de dar suas riquezas aos pobres e segui-lo, eu preguei sobre isso num vídeo, pode assisti-lo. Os discípulos disseram: quão difícil que disse o Senhor Jesus, quão difícil que um rico entre no reino do céu. E então o Senhor Jesus disse aos discípulos: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aqui ele está mostrando que era possível que um rico entrasse no reino do céu. Zaqueu entrou no reino do céu, porque ele soube tomar essa atitude. Mateus deixou uma mina de ouro e hoje nos deixou um best-seller, o Evangelho de Mateus. Ele gastou sua vida em trazer a revelação do Evangelho do Senhor Jesus. Ele se tornou um instrumento para todas as gerações destes 2000 anos. Ele foi uma bênção para a humanidade. O que ele trocou, o que ele deixou, com o que ele ganhou, isto é incomparável. O que você abre mão é incomparável pelo que você pode receber do Senhor. Todo o poder lhe foi dado, toda a autoridade lhe foi dada. E esse Senhor Jesus, que tem todo o poder e que tem toda a autoridade, invocou nesse momento em favor de sua vida. Coloque sua mão na madre, no útero, no rim, no coração, na perna, na cabeça, na cara dentária, na coluna, onde está sua necessidade. Porquanto eu sou o servo dele. E quando ele me ha levantado a anunciar seu evangelho, ele respalda as palavras que proferimos. Ele respalda nosso ministério, dizendo que eu sou representante de um Deus verdadeiro e que me he levantado nesta hora para anunciar seu evangelho às nações. A mão do Senhor se estenda a seu favor e lhe toque. No nome do Senhor Jesus, toque seu rim,
toque su columna, toca sus órganos, toca sus dentes, toca su cabeza, sus pies, seca tumores, abre madres, torna fértil e cura o homem e a mulher. No nome do Senhor Jesus, sana, traz existência, fertilidade, cura. Todo desorden de crecimiento, todo aquilo que é precoce, repreendo todo desorden. No nome do Senhor Jesus, venha a ordem de crescimento normal. Toda carência, a mão do Senhor toque cada corpo. Sejam curados no nome do Senhor Jesus. Sejam visitados no nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor é fogo, é dínamos, é poder, sarando, curando, no nome do Senhor Jesus. Ministro, invoco o poder de Deus, ao Deus onipresente, omnisciente, em cada lar, onde estão assistindo, estendendo sua mão a ti, toca-los, no nome do Senhor Jesus. Sejam tocados, sejam sarados, a glória do Senhor se manifeste em favor de cada aflito, de cada necessitado, que estende a ti sua mão, a um Deus verdadeiro, ressurrecto, aquele que tem toda virtude sanadora, sarando, curando, tu fogo, tira-nos! Oh, a unção do Senhor, quebrando jugos de escravidão. Repreendo toda insônia, repreendo todo ataque maligno, nocturno, aqueles que dormem. Venha um descanso verdadeiro, venha tu amparo e tu abrigo. Venha uma renovação nas mentes, toda fatiga mental, no nome do Senhor Jesus. Sejam tocados, curados, libertos, sarados, para a glória e honra de teu nome. Senhor, alma frágil, cansada, enfraquecida, abandonada em si mesmo, recebe vida, sai de tu abismo, de teu vale, levanta-te e ganha em Deus novos pensamentos, uma mente ordenada, fé e confiança. Alimenta-te da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Creio que na pantalla nossos secretários estão colocando o endereço. Você manda seus testemunhos ou comparte com o pastor ou com quem lhe convidou e ele nos faz chegar a nós e nos alegramos e glorificamos a Deus nos seus feitos. Uma alegria estar com vocês. A paz do Senhor governe vossos corações. E se Deus assim prosperar, domingo que vem estaremos juntos de novo. A paz do Senhor.